O homem de chapéu simples e camisa surrada mal teve tempo de pisar na sala. A voz do genro ecoou pelo apartamento. Aqui não é lugar para gente assim. O senhor precisa sair. Agora. A filha, de cabeça baixa, não teve coragem de defender o próprio pai. A vizinha espiava pela porta entreaberta. O corredor inteiro começou a reparar no senhor de bota empoeirada, segurando uma sacola com queijos e doces que ele mesmo tinha trazido do campo. Ninguém ali sabia que aquele homem, que estavam enxotando como se fosse um incômodo, era justamente quem pagava, mês após mês, o aluguel daquele lugar. Eles só viam a roupa simples, o jeito da roça, as mãos marcadas pelo trabalho. E, como muita gente faz na vida, julgaram pela aparência. Quantos pais não se sacrificam em silêncio e, ainda assim, são humilhados pelos próprios filhos? Quantas pessoas mais velhas não são tratadas como peso, mesmo depois de uma vida inteira de esforço? Até que um dia, uma única descoberta muda tudo. Um contrato, um extrato bancário, uma ligação inesperada. E aquilo que parecia fraqueza se transforma na maior força. A humilhação de um se torna a vergonha de muitos. Nesta história, você vai ver como um criador de gado, simples e calado, foi expulso da casa da própria filha. E como, mais tarde, na frente de todos, a verdade veio à tona e virou o jogo de uma forma que ninguém ali imaginava. Fique até o final, porque cada detalhe dessa virada carrega uma lição sobre respeito, gratidão e consequências. Se você puder, deixe o seu like para ajudar a divulgar o canal. Escreva nos comentários se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui e de que cidade ou região você está assistindo. E se inscreva para não perder nenhuma história como esta. A história começa longe da cidade grande, em um pedaço de terra cercado de pasto, silêncio e trabalho duro. Ali vivia Gilberto, um criador de gado que passou a vida inteira com as botas na terra e o coração voltado para a família, principalmente para a filha, Camila. Gilberto acordava antes do sol nascer. O canto dos galos era o despertador que ele conhecia desde menino. A rotina no sítio era sempre parecida. Verificar o gado, olhar os bebedouros, ver se alguma cerca precisava de conserto, falar com Reinaldo, seu amigo de tantos anos, que o ajudava no serviço pesado. Era uma vida simples, mas digna. Gilberto nunca foi de reclamar. Ele só tinha um grande desejo, ver a filha, Camila, ter uma vida melhor do que a dele. Desde pequena, ela dizia que queria estudar, trabalhar na cidade, ter seu próprio apartamento. Ele ouvia, sorria e, por dentro, pensava: se Deus me der força, eu vou fazer isso acontecer. Camila sempre foi o orgulho de Gilberto. Enquanto muitos jovens preferiam largar os estudos, ela aproveitava cada minuto com os livros. Estudava à luz da lâmpada da cozinha, enquanto o pai encerava as botas para o dia seguinte. Ela falava de provas, de notas, de sonhos, e ele falava de chuva, de pasto, de preço do gado. E, mesmo vindo de mundos diferentes, os dois se entendiam. Quando Camila terminou o ensino médio e foi aprovada para um curso na cidade grande, Gilberto segurou o papel da matrícula como se fosse um tesouro. Não entendia todos aqueles termos, mas entendia o brilho nos olhos da filha. Pai, vou precisar morar na cidade. Não dá para ir e voltar todo dia de ônibus, explicou ela, com cuidado. Gilberto olhou para o horizonte, pensou no gado, nas contas, no que podia vender. A gente dá um jeito, minha filha. Você não vai deixar de estudar por causa disso, não. Reinaldo, que conhecia bem o amigo, comentou um dia, enquanto arrumavam um coxo. Gilberto, isso aí vai apertar. Cidade é cara. Tem certeza? Gilberto respirou fundo. Tenho. É pela Camila. Se for preciso vender umas cabeças de gado, eu vendo. Nenhuma vale mais que o futuro dela. E assim começou a mudança. Camila foi para a cidade. No começo, ficou em um quartinho pequeno, dividindo espaço com outras moças. Gilberto mandava dinheiro como podia, sempre com vergonha de dizer que era pouco. Mas nunca atrasou um único envio. Com o tempo, Camila conseguiu um trabalho simples em um escritório e mudou para um apartamento alugado, bem modesto. Gilberto ajudou com o depósito inicial. Ele assinou como responsável, mesmo sem entender direito os papéis. Só sabia que, se desse algum problema, o nome dele estava ali. Os meses foram passando, e as contas da cidade eram sempre maiores do que Camila podia pagar sozinha. Ela fazia o máximo, mas o que equilibrava tudo era o dinheiro que o pai mandava. Em muitas noites, enquanto comia sozinho na cozinha do sítio, Gilberto olhava para a cadeira vazia da filha e pensava: pelo menos ela está vivendo o que sempre quis.
Ele guardava os comprovantes de depósito em uma pasta, com cuidado quase exagerado. Para ele, aquilo era como um relatório do amor de pai que enviava para a cidade, todo mês. Uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses, Camila voltava para o sítio. Chegava com roupas modernas, histórias do trânsito, dos prédios, dos colegas de trabalho. Gilberto ouvia tudo, sem entender metade, mas rindo da alegria dela. Certa tarde, enquanto eles caminhavam entre as árvores, Camila comentou: "Pai, um dia ainda vou te levar para morar na cidade, viu? Você vai ter um quarto só seu." Gilberto deu uma risadinha discreta. "Eu fico bem aqui mesmo, minha filha. Mas se você estiver feliz lá, já me basta." Ele não sabia que aquele sonho dela de ter um lugar melhor na cidade ainda ia trazer muita dor para os dois. O tempo passou. Camila conheceu Rafael, um rapaz também da cidade, que trabalhava em escritório e falava muito bem de si mesmo. Na primeira vez em que contou sobre ele ao pai, Gilberto notou o brilho diferente no olhar da filha. "Ele é bom para você?" perguntou, simples, direto. "É sim, pai. Ele é ambicioso, quer crescer na vida. E me trata bem." Gilberto, com o coração de pai, quis acreditar. Naquele momento, ele não imaginava que, anos depois, o maior golpe na sua dignidade viria justamente daquela união. No fim daquele dia, enquanto o sol se escondia atrás das árvores e o gado se recolhia, Gilberto ainda não sabia que, ao mesmo tempo em que ajudava a levantar a vida da filha, alimentava, sem querer, o orgulho de um homem que jamais o respeitaria. E essa falta de respeito estava só começando a aparecer. No dia em que Camila levou Rafael para conhecer o sítio, Gilberto percebeu, nos pequenos gestos, que alguma coisa não combinava com o jeito educado que a filha descrevia. Mas ele ainda não sabia até onde aquilo iria chegar. Quando Camila finalmente decidiu levar Rafael para conhecer o sítio, Gilberto ficou ansioso. Levantar mais cedo, ele já levantava. Mas naquele dia parecia que tudo tinha que estar ainda mais em ordem. Mandou Reinaldo dar uma olhada especial no curral, limpou melhor a varanda, passou pano na mesa da cozinha, quase como se estivesse preparando uma festa. "Está esperando visita importante, hein, Gilberto?" brincou Reinaldo. "É o rapaz da Camila. Diz ela que é trabalhador, que tem futuro." "Quero ver", respondeu, tentando disfarçar a própria apreensão. Quando o carro de Rafael entrou na estradinha de terra, levantando poeira, Gilberto ficou na porteira, chapéu na mão, sorriso aberto. Camila desceu do carro animada, abraçou o pai com carinho. Já Rafael saiu devagar, olhando em volta com um certo ar de estranhamento. "Então o senhor é o seu Gilberto?" perguntou, estendendo a mão, meio sem jeito de tocar naquelas mãos marcadas. "Sou eu mesmo. Seja bem-vindo. Aqui é simples, mas é de coração." Rafael sorriu de leve, mas o olhar vagava pelo chão de terra, pelo galinheiro, pelo cheiro de curral ao fundo. Ele não disse nada, mas o desconforto era claro. Durante o almoço, Camila tentava manter a conversa leve, falando do trabalho, dos planos. Gilberto perguntava daqui, dali, querendo conhecer melhor o futuro genro. "E o seu serviço, Rafael, é firme? Tem carteira assinada?" perguntou, interessado. Rafael se ajeitou na cadeira. "Trabalho em escritório, setor financeiro. O futuro lá é crescer, não ficar parado. Não é como aqui, que todo dia é igual, não é?" Ele riu, como se tivesse feito uma piada. Camila puxou o ar, percebendo o comentário infeliz. Gilberto engoliu seco, mas forçou um sorriso. "Aqui também muda, viu? Um dia chove, outro não. Um dia o gado engorda, outro dia emagrece. A gente vai levando." Reinaldo, que ajudava na cozinha, ouviu de longe e franziu a testa. Mais tarde, quando ficou sozinho com Gilberto, comentou: "Não gostei muito do jeito dele, não. Olha a forma como falou do seu trabalho." Gilberto deu de ombros. "É gente da cidade, Reinaldo. Às vezes não entende nossa vida. O importante é que trate bem a Camila." Depois dessa visita, o namoro seguiu firme. Logo vieram os planos de casamento. Camila ligou para o pai, animada, mas também preocupada em falar de dinheiro. "Pai, a gente está pensando em alugar um lugar melhor, maior, para começar a vida. Mas o valor é alto." Começou. Gilberto nem deixou ela terminar. "Filha, escuta aqui, seu pai está velho, mas ainda trabalha. Se você vai casar, precisa de um teto decente. Me manda o contrato que eu vejo o que posso fazer." Foi assim que,
Sem discutir muito, ele acabou assumindo mais uma responsabilidade. O novo apartamento tinha um aluguel bem maior. Camila contribuiria com o salário dela, mas, para fechar as contas, Gilberto decidiu que mandaria, todo mês, o valor que faltava. Ele combinou com Celso, o proprietário, de que o pagamento sairia sempre da conta dele. Camila sabia que o pai ajudava, mas não tinha ideia do peso real daquele apoio. Rafael, por outro lado, gostava de dar a entender que quem bancava quase tudo era ele. Entre amigos, no trabalho, ele dizia: aluguel não é barato, não. Mas graças ao meu esforço a gente mora bem. Camila, por respeito ao pai, evitava entrar em detalhes. Só comentava, em voz baixa: meu pai ajuda um pouco, sim. Mas Rafael não se aprofundava. No fundo, não queria pensar que o sogro da roça fosse tão importante para a vida de conforto que ele exibia. Gilberto, lá no sítio, seguia sua rotina. Começou a vender alguns animais que ele imaginava guardar para os anos mais difíceis. O dinheiro era dividido. Uma parte ficava para as despesas da terra, outra ia direto para o aluguel da filha. Ele nunca deixou de pagar. Um dia, Celso ligou para ele. Seu Gilberto, é só para agradecer. O senhor é pontual como poucos. Se precisar de alguma coisa, me avise. Gilberto sorriu, satisfeito. Obrigado, seu Celso. Enquanto eu tiver saúde, a Camila não vai ficar sem teto. Ele nunca contou para a filha que o contrato estava no nome dele. Só dizia que estava tudo em ordem. Não queria que ela se sentisse presa ou em dívida. O tempo foi passando, e Rafael foi ficando cada vez mais seguro de si. Falava alto, fazia comentários sobre gente simples e vida atrasada no interior. Camila às vezes chamava a atenção. Rafael, cuidado com as palavras. Meu pai vive da roça, mas é um homem honrado. Ele respondia: eu sei, mas vocês precisam entender que o mundo mudou. Não dá para pensar pequeno. Pensar pequeno, para ele, era morar no campo, cuidar de gado. Pensar grande era morar na cidade em um bom apartamento, ainda que quem realmente sustentasse aquele conforto fosse um homem de bota empoeirada e mãos calejadas. Gilberto, sem saber de nada disso, continuava ajudando, feliz em imaginar que a filha estava bem. Só achava estranho que, depois de casada, Camila quase nunca falasse em ele visitar o apartamento. Um dia a gente vai combinar direitinho, pai. É que Rafael trabalha muito, ele é meio fechado, ela dizia, enrolando. Gilberto entendia, ou achava que entendia. Tá bom, minha filha. Quando der, você me chama. Não quero atrapalhar a vida de vocês. Ele não sabia que, dentro daquele mesmo apartamento que ele ajudava a manter, o jeito simples dele já tinha sido alvo de piada, mesmo sem ele estar presente. E o dia em que ele finalmente resolveu aparecer lá, sem avisar direito, se tornaria um dos mais humilhantes da sua vida. Foi numa tarde de sábado, com uma sacola cheia de presentes da roça, que Gilberto tocou a campainha do apartamento da filha. Ele não imaginava que, do outro lado da porta, o genro reagiria como se um estranho inconveniente estivesse tentando invadir o lugar. Gilberto passou semanas pensando se devia ou não ir à cidade visitar Camila. Ela sempre dizia que estava tudo bem, mas também sempre arrumava um jeito de adiar a visita. Pai, essa semana não, está muito corrido. Pai, o prédio está em reforma, está uma bagunça. Pai, Rafael está cheio de trabalho. Até que um dia, depois de uma noite longa de chuva no sítio, ele acordou com uma sensação estranha. Sentou à beira da cama, passou a mão no rosto e murmurou: está na hora de ver minha filha. Decidido, organizou tudo. Separou alguns queijos frescos, doce de leite que uma vizinha fazia, um salame caseiro. Arrumou tudo numa sacola de pano bem limpa. Escolheu a melhor camisa que tinha, engomou o máximo possível. As botas, por mais velhas que fossem, estavam bem escovadas. Reinaldo viu o amigo ajeitando o chapéu diante do espelho e sorriu. Vai lá, Gilberto. Pai é pai. Não precisa pedir tanta licença assim. É, mas também não quero atrapalhar. A vida deles é diferente da minha, respondeu. Pegou o primeiro ônibus da manhã para a cidade. Na viagem, olhava pela janela e pensava em como a vida tinha mudado para Camila. Prédios, carros, gente apressada. Ele se sentia deslocado, mas ao mesmo tempo orgulhoso de ter ajudado a filha a chegar ali. Com o endereço em mãos, perguntou ao motorista qual era o ponto mais próximo. Desceu um pouco antes e foi caminhando devagar, para ir acostumando o olhar com aquele mundo de cimento. Quando chegou em frente ao prédio,
Parou por um instante. Era um lugar bonito, bem cuidado, portão alto, interfone. Gilberto pensou. Então é aqui que minha menina mora. Que bom. Entrou meio sem jeito na portaria. O porteiro, acostumado a moradores bem vestidos, estranhou o homem de roupa simples com uma sacola de pano na mão, mas foi educado. Pois não, o senhor vai em qual apartamento? No da minha filha, Camila. Ela mora com o marido, Rafael, no... Ele conferiu o papel amassado. 302. O porteiro apertou o interfone. Apartamento 302, uma visita aqui embaixo. Diz que é o pai da dona Camila. Do outro lado, a voz de Rafael atendeu primeiro, um pouco irritada. Pai da Camila? Ela está no mercado. Quem é? Gilberto ouviu a resposta pelo viva voz e se adiantou. Sou eu mesmo, rapaz. O pai dela. Vim fazer uma surpresa. Houve um silêncio breve. Depois, Rafael respondeu. Tá, manda subir. O porteiro liberou a entrada. Gilberto agradeceu. Entrou no elevador com certo receio. Não estava acostumado com aquele tipo de coisa. Sempre achou estranho um quarto que sobe e desce. Quando a porta se abriu no terceiro andar, ele saiu devagar, procurando o número. Encontrou a porta 302 e respirou fundo antes de tocar a campainha. Rafael abriu, vestindo uma camiseta bonita, bermuda de marca genérica e um rosto visivelmente contrariado. Oi, seu Gilberto, né? Isso. Desculpe aparecer assim, de surpresa. Trouxe umas coisinhas da roça para vocês. Ele ergueu a sacola, sorrindo. Rafael olhou para o corredor, viu a vizinha Lourdes espiando discretamente. Olhou depois para a sacola, para as botas de Gilberto, para o chapéu na mão. Entra aí, disse, abrindo a porta, sem muito entusiasmo. Gilberto entrou, olhando tudo com curiosidade. Achou o apartamento bonito, arrumado. Sentiu orgulho. Que lugar bonito. Fico feliz que minha filha esteja morando bem. Rafael fechou a porta de forma meio rápida, com medo de que mais alguém do corredor visse a cena. Camila realmente não estava em casa. Tinha saído para comprar algumas coisas. Ela já volta, disse Rafael, com um tom frio. Gilberto colocou a sacola em cima da mesa. Trouxe queijo, doce de leite, umas coisas que ela gosta. Tem salame também, caseiro. O pessoal aqui da cidade costuma gostar. Rafael desviou o olhar. Ah, tá. Por alguns minutos, o silêncio tomou conta do ambiente. Gilberto tentava puxar assunto. E o trabalho, Rafael? Está firme? Está sim. Corrido. Muita responsabilidade. Ele falava como se carregasse o mundo nas costas. Gilberto assentiu, sem inveja. Pelo contrário, admirava qualquer um que batalhasse pela própria vida. Mas, por dentro, Rafael começava a se incomodar. Não com a visita em si, mas com a possibilidade de algum vizinho ver aquele homem simples na porta do apartamento. A imagem que ele gostava de passar era outra. Foi então que a campainha tocou. Rafael se sobressaltou. Gilberto, instintivamente, deu um passo para trás. Deve ser a vizinha, que vive pedindo açúcar ou coisa assim, resmungou Rafael. Abriu a porta. Lourdes estava ali, com um sorriso cordial. Oi, Rafael. Desculpa incomodar. Precisei de um pouco de sal. Ah, e esse senhor? Ela apontou para Gilberto, que fez um aceno com a mão. Boa tarde, minha senhora. Rafael pigarreou. É o pai da Camila. Ele veio visitar. Lourdes não tinha maldade. Apenas estranhou o contraste. Ah, que bom. Seja bem-vindo, meu senhor. Ela pegou o sal e foi embora, mas foi só fechar a porta para Rafael mudar o semblante. Seu Gilberto, eu entendo que o senhor tenha saudade da Camila, mas aqui é prédio, sabe? As coisas são diferentes. Não dá para chegar assim, sem avisar. Gilberto baixou os olhos, sem entender muito bem. Eu pensei que ia fazer bem. Não queria atrapalhar. Não é isso, mas... Rafael rodava pela sala, inquieto. As pessoas aqui são cheias de regras. E o senhor com bota, chapéu, essa sacola. Fica meio estranho. Aquelas palavras foram entrando no coração de Gilberto como pequenos cortes. Ele sentia que, por trás do discurso, havia algo pior, vergonha. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Camila entrou, ofegante, com 2 sacolas de mercado na mão. Pai! Exclamou,
surpresa e emocionada. O senhor veio. Ela largou as sacolas no chão e o abraçou forte. Gilberto se agarrou naquele abraço como quem encontra abrigo. Mas, por trás dos dois, Rafael observava, com um misto de impaciência e irritação. Na cabeça dele, o pai de Camila tinha escolhido o pior momento para aparecer. O que começou com um abraço de reencontro logo se transformou em discussão, quando Rafael decidiu falar o que realmente pensava sobre a presença de Gilberto ali. E, no meio de palavras duras, uma humilhação pública começou a se desenhar no corredor do prédio. Camila ainda estava emocionada com a surpresa do pai. Beijou o rosto de Gilberto, pegou a sacola de pano e começou a ver o que ele tinha trazido. Queijo. Doce de leite. Pai, o senhor lembrou de tudo que eu gosto. Gilberto sorriu, aliviado. Fiz questão, minha filha. Queria ver com meus próprios olhos onde você está morando. Rafael cruzou os braços, impaciente. Camila, a gente precisa conversar. Ela estranhou o tom. Agora? Agora. Gilberto percebeu que algo não ia bem. Se vocês quiserem falar a sós, eu posso esperar lá embaixo, sugeriu. Rafael aproveitou a deixa. Talvez seja melhor, sim. Aqui é tudo muito apertado, e hoje não era um bom dia para a visita. Ainda mais sem avisar. Camila franziu a testa. Rafael, que jeito é esse de falar com meu pai? Estou falando a verdade. Você sabe que o síndico vive reclamando de barulho, de gente estranha circulando. Qualquer coisa vira problema. Gilberto respirou fundo. Eu não quero trazer problema para ninguém. Só queria ver minha filha. Foi então que Lourdes, a vizinha, voltou a passar pelo corredor. Ouviu a discussão em tom elevado vindo de dentro do apartamento. Sem querer se intrometer, mas curiosa, ficou por perto, fingindo arrumar algo na própria porta. Rafael percebeu a presença dela e ficou ainda mais tenso. Abriu a porta do apartamento e, num gesto impensado, praticamente empurrou a conversa para o corredor. Olha, seu Gilberto, eu vou ser sincero, disse ele, em voz mais alta do que precisava. Esse não é ambiente para esse tipo de visita. O senhor precisa entender que aqui é prédio de gente que trabalha, que tem certa imagem. Camila ficou pálida. Rafael, pelo amor de Deus. Gilberto sentiu as pernas fraquejarem, mas tentou se manter firme. Esse tipo de visita, repetiu, magoado. Eu sou o pai da sua esposa. Rafael, já tomado pelo próprio orgulho, continuou. Eu sei, mas o senhor vem com roupa da roça, bota suja, sacola de feira. O pessoal aqui é cheio de preconceito, não entende. Fica feio pra gente. Alguns moradores começaram a abrir as portas, curiosos. O corredor, antes silencioso, agora tinha olhos atentos. Lourdes, de coração apertado, murmurou. Rafael, não fala assim. Mas ele estava cego pelos próprios medos. Eu trabalho duro para a gente morar aqui, manter esse padrão. E de repente aparece um senhor assim, sem avisar, como se fosse qualquer coisa. Não dá, seu Gilberto. O senhor tem que avisar, combinar. Não pode chegar desse jeito. A palavra qualquer coisa ecoou como um soco no peito de Gilberto. Ele apertou o chapéu nas mãos, para não tremer diante de todos. Camila chorava, sem saber o que fazer. Pai, me desculpa. Eu não sabia que ele ia reagir assim. Gilberto olhou para ela, depois para Rafael, depois para o corredor cheio de rostos desconhecidos observando como se fosse um intruso. Eu só queria ver minha filha, repetiu, quase num sussurro. Rafael, percebendo os olhares, tentou justificar. Gente, não é nada demais, é só uma conversa de família. Mas é que aqui tem regras, né? Não dá para qualquer um ficar entrando. Qualquer um. Dessa vez, a frase terminou de rasgar o que ainda restava de orgulho em Gilberto. Ele sentiu o rosto esquentar, não de raiva, mas de vergonha. Vergonha por estar ali, de chapéu na mão, diante de estranhos, sendo tratado como um incômodo. Como se fosse menos. Lourdes deu um passo à frente. Seu Gilberto, se o senhor quiser descansar um pouco, pode sentar aqui na minha sala. O senhor não é qualquer um. É o pai da Camila. Mas Gilberto não queria mais entrar em lugar algum. Queria apenas sair dali com o pouco de dignidade que ainda sentia ter. Endireitou as costas, mesmo com o peso daquela situação. Não se preocupe, moça. Eu já estou de saída. Camila agarrou o braço dele. Pai, não vai. Fica. A gente conversa.
Ele olhou para a filha com carinho e tristeza. Você já tem a sua vida agora, minha filha. Não quero ser motivo de vergonha. Rafael, sem coragem de encarar diretamente, disse. Ninguém está dizendo isso. Só é questão de bom senso. Gilberto então fez algo que ninguém ali esperava. Em vez de discutir, de gritar, de brigar, ele apenas colocou o chapéu na cabeça, pegou a sacola com o que tinha trazido e estendeu para Camila. Fica com isso. Foi tudo pensando em você. Camila chorava mais ainda. Pai, por favor. Ele respirou fundo. Eu vou embora. Mas uma coisa eu digo, um dia, vocês ainda vão entender o peso das palavras que usam com quem mais ama vocês. Virou-se, caminhou pelo corredor em silêncio, sendo observado por vizinhos calados. Seu passo era firme, mas o coração estava em pedaços. O elevador demorou uma eternidade para chegar. Quando as portas se fecharam, ele finalmente deixou as lágrimas caírem, sozinho. No terceiro andar, Rafael fechou a porta do apartamento com força, irritado. Agora pronto, virou drama, resmungou. Camila, em choque, respondeu. Você tem noção do que acabou de fazer? De como falou com meu pai? Eu só coloquei limites. Esse prédio não é lugar para qualquer tipo de gente entrar assim. Camila, pela primeira vez, olhou para ele com um misto de decepção e estranhamento. Qualquer tipo de gente. Ele é o homem que mais me ajudou na vida. Rafael deu de ombros. Eu que mantenho esse teto aqui. Se não fosse meu trabalho, você nem estava morando nesse lugar. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Dentro dela, algo começou a se partir. Lá longe, no ônibus de volta, Gilberto segurava firme o banco da frente, tentando não desabar ali mesmo. A única pessoa que ele julgava nunca humilhá-lo tinha permitido que isso acontecesse, na frente de desconhecidos. Ele ainda não sabia, mas aquele seria o último dia em que pagaria aquele aluguel do mesmo jeito. De volta ao sítio, entre lágrimas escondidas e a conversa sincera com o amigo Reinaldo, Gilberto tomou uma decisão silenciosa. Algo mudaria no contrato daquele apartamento. E, enquanto isso, na cidade, Rafael nem imaginava de quem, de fato, vinha o dinheiro que mantinha o teto sobre sua cabeça. O ônibus seguiu pela estrada, sacolejando. Cada buraco no caminho parecia ecoar a lembrança das palavras de Rafael. Qualquer tipo de gente. Fica feio pra gente. Gilberto olhava pela janela, mas não via a paisagem. Via o corredor do prédio, os rostos dos vizinhos, o olhar triste de Camila. Quando finalmente desceu no ponto perto do sítio, sentiu as pernas pesadas, como se tivesse envelhecido alguns anos naquela viagem. Reinaldo esperava na porteira, curioso. E aí, Gilberto? Como foi ver a Camila? Gostou do apartamento? Gilberto demorou a responder. Tirou o chapéu, passou a mão no rosto, engoliu em seco. Depois eu te conto, Reinaldo. Deixa eu cuidar do gado primeiro. Mas o amigo conhecia aquele homem há muitos anos. Viu nos olhos dele algo que não via com frequência, vergonha misturada com tristeza funda. Mais tarde, já no fim da tarde, os dois se sentaram na varanda. O silêncio era pesado demais para ficar sem explicação. Fala, Gilberto. O que aconteceu lá? Insistiu Reinaldo, com cuidado. Gilberto contou tudo. Cada detalhe. A forma como Rafael o recebeu, as palavras usadas no corredor, os olhares dos vizinhos, a tentativa de Lourdes de ajudá-lo, o choro de Camila. Reinaldo apertou os punhos, indignado. Isso é um absurdo. Tratar você assim, como se fosse um intruso. Você, que ajuda essa menina desde sempre, que vendeu gado para pagar estudo, mandar dinheiro. Gilberto balançou a cabeça. Eu não contei isso para ele. Nem para ela, direito. Para eles, eu sou só o pai da roça, que manda uma ajuda de vez em quando. Reinaldo respirou fundo. Gilberto, eles sabem que é você que paga o aluguel? O criador de gado ficou em silêncio por alguns segundos. Camila sabe que eu ajudo, mas não sabe o quanto. Não sabe que o contrato é no meu nome, que o pagamento sai da minha conta, que, sem mim, eles não ficariam naquele lugar. Reinaldo encarou, sério. E ele? O tal do Rafael? Acho que ele prefere acreditar que o dinheiro é fruto só do trabalho dele. Fala como se fosse assim. Reinaldo coçou a cabeça, inconformado. Então quer dizer que o homem que te expulsou, praticamente, do apartamento, vive num teto que você paga? Gilberto assentiu, com um sorriso triste. A vida tem dessas ironias. Ficaram em silêncio por alguns instantes,
ouvindo o som distante do gado no pasto. E agora, Gilberto? Vai continuar assim? Perguntou Reinaldo, com calma. Gilberto olhou para as mãos calejadas. Eu sempre fiz tudo por amor à minha filha. Nunca quis que ela passasse necessidade. Mas hoje doeu fundo. Não é por ter sido rejeitado, não. É pela forma. Pelas palavras. Se um dia faltou respeito comigo, amanhã pode faltar com ela também. E eu não eduquei minha filha para aceitar isso. Levantou-se devagar, foi até o quarto e voltou com a pasta onde guardava todos os papéis. Extratos bancários, cópias de contrato, comprovantes de depósito. Colocou a pasta em cima da mesa, diante de Reinaldo. Está tudo aqui. O contrato com seu Celso, os depósitos de todos esses meses. Vou ligar para ele. Reinaldo arregalou os olhos. Vai fazer o quê? Vou conversar. Eu não vou deixar minha filha na rua, não sou disso. Mas as coisas vão mudar. Não posso continuar sustentando a arrogância de um homem que me olha como se eu fosse um estorvo. No dia seguinte, cedo, Gilberto foi até a cidade menor, onde ficava o banco e o telefone público que ele usava para ligações mais importantes. Pegou o papel com o número de Celso e chamou. Depois de alguns toques, o proprietário atendeu. Alô? Seu Celso. Aqui é o Gilberto, o do apartamento da Camila. Ah, seu Gilberto. Tudo certo. O senhor nunca atrasa. Que bom falar com o senhor. Gilberto respirou fundo. Tudo certo, mais ou menos. Queria conversar sobre o contrato. Será que posso ir até aí, pessoalmente? Claro, pode sim. Hoje à tarde estou no escritório. Venha que a gente toma um café e conversa. À tarde, os dois se encontraram. Celso era um homem já de meia idade, tranquilo, que sempre tinha visto em Gilberto um inquilino exemplar. Sente-se, seu Gilberto. O que houve? Algum aperto nas contas? Podemos negociar prazo, valor. Gilberto balançou a cabeça. Não é isso, não, seu Celso. Graças a Deus, o gado está indo bem. A questão é outra. É de respeito. Contou, com calma, o que havia acontecido. Não aumentou nada, mas também não escondeu. Celso ouviu, pensativo. Eu sinto muito pelo que o senhor passou. Eu conheço a Camila de vista, já falei com ela no prédio. Sempre me pareceu educada. Ela é. O problema maior é o marido. Celso apoiou os cotovelos na mesa. E o que o senhor pretende? Gilberto ajeitou o chapéu no colo. Eu não quero colocar minha filha na rua. Mas também não posso mais sustentar um homem que me humilha. Eu pensei em duas coisas. Ou o contrato passa oficialmente para o nome deles, e ele assume de verdade o peso do lugar onde gosta de dizer que mora. Ou a gente procura um lugar mais simples para ela, só no nome dela, e eu continuo ajudando, mas sem alimentar o orgulho de ninguém. Celso ficou em silêncio por alguns instantes. O contrato hoje está totalmente no seu nome. Legalmente, quem decide é o senhor. O que posso fazer é marcar uma reunião com os dois, aqui mesmo. Aí o senhor fala, com calma, como prefere seguir. E eles vão ter que ouvir. Gilberto pensou por alguns segundos. Pode marcar. Mas eu peço uma coisa, não diga antes qual é o assunto. Quero que ele ouça tudo sem se preparar para virar o jogo. Celso concordou. Está certo. Vou entrar em contato com eles e dizer que é uma reunião sobre o contrato, coisa de rotina. Eles vêm. No caminho de volta, Gilberto sentiu algo diferente no peito. Não era vingança. Era um desejo de justiça. Queria apenas que cada um soubesse, com clareza, qual era o seu papel naquela história. Naquela mesma noite, na cidade grande, Rafael recebeu uma mensagem de Celso, avisando sobre a reunião. Deve ser negócio de reajuste de aluguel, comentou, seguro de si. Vou lá e resolvo tudo. Camila ouviu e sentiu um aperto estranho no peito. Ainda pensava na cena do corredor, na forma como o pai foi embora. Rafael, não acha que foi duro demais com ele? Perguntou. Ele desviou o assunto. A gente conversa disso depois. Agora preciso ver esse negócio do contrato. Imagina se esse dono resolve encrencar. Ele falou sem imaginar que, do outro lado da história, quem realmente tinha poder sobre aquele teto não era só o dono oficial do imóvel. Era o homem simples, de chapéu surrado, que ele tinha humilhado na frente de todos. Na reunião marcada por Celso, no escritório, Rafael chegou confiante, certo de que resolveria detalhes de contrato. Ele não fazia ideia de que encontraria Gilberto sentado à mesa,
com a pasta de documentos aberta, pronto para revelar, diante de todos, quem realmente sustentava aquele aluguel e virar, de uma vez por todas, o jogo daquela humilhação. O dia marcado para a reunião chegou. Rafael saiu de casa com passos firmes, pasta debaixo do braço, como se fosse resolver mais um assunto comum. Camila ia ao lado, em silêncio. Desde o episódio do corredor, algo tinha mudado dentro dela. O apartamento parecia confortável, mas o ar entre os dois estava pesado. Vai dar tudo certo, disse Rafael, tentando tranquilizar mais a si mesmo do que a esposa. Deve ser só reajuste. Eu converso, negocio, sei como falar essas coisas. Camila não respondeu. Lembrou do pai, de chapéu na mão, tentando achar um lugar para os olhos no meio dos vizinhos curiosos. Sentiu o peito apertar. Quando chegaram ao prédio simples onde ficava a pequena sala de Celso, subiram a escada devagar. Rafael entrou na frente, confiante, e bateu na porta entreaberta. Com licença. Celso, atrás de uma mesa de madeira cheia de papéis, se levantou com educação. Entrem, por favor. Rafael deu 2 passos e parou. Sentado à mesa, de camisa simples e chapéu no colo, estava Gilberto. A pasta de plástico clara, com todos os comprovantes e cópias, estava aberta diante dele. Por um instante, o tempo pareceu parar. Camila levou a mão à boca, surpresa. Pai? Gilberto se levantou devagar. Oi, minha filha. Ela caminhou até ele, emocionada, e o abraçou. Rafael, sem saber como reagir, ficou de pé, com a pasta pendendo da mão. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntou, mais duro do que pretendia. Celso interveio, com calma. Vamos sentar todos. Esta é uma conversa importante. Sentaram-se os 4. Gilberto de um lado, Camila ao lado dele. Rafael do outro, tentando manter a postura. Celso à cabeceira da mesa. O proprietário respirou fundo. Chamei vocês hoje porque o seu Gilberto me procurou. Ele queria falar sobre o contrato do apartamento. Rafael endireitou as costas. Sim, claro. Eu também queria falar sobre isso. Se for o caso de reajuste, a gente pode ver prazo, dividir em partes, porque eu é que... Celso levantou a mão, pedindo silêncio. Antes de qualquer coisa, preciso esclarecer um ponto. Do ponto de vista legal, o contrato do apartamento não está no seu nome, Rafael. Nunca esteve. Rafael franziu a testa. Como assim? Celso puxou uma pasta grossa, tirou de dentro o contrato original e girou o papel, de forma que todos pudessem ver. O titular do contrato, o responsável legal pelo imóvel, a pessoa que responde por qualquer problema, atraso ou dano, é o seu Gilberto. Houve um silêncio pesado. Camila olhou o papel, leu o nome do pai com atenção, como se nunca o tivesse visto escrito daquela forma. Gilberto mantinha os olhos baixos, respeitoso. Rafael tentou reagir. Não, deve haver algum engano. Eu moro lá, eu sempre cuidei de tudo. Gilberto então falou, com voz calma, mas firme. Quem cuida do pagamento, mês a mês, sou eu, Rafael. Desde o primeiro contrato do primeiro apartamento da Camila. Depois, quando vocês foram para esse prédio melhor, foi tudo combinado entre mim e o seu Celso. Puxou de sua própria pasta uma sequência de papéis amarelados pelo tempo. Aqui estão todos os depósitos. Todo mês, o valor sai desta conta aqui, apontou, que está no meu nome. E entra na conta indicada pelo seu Celso. Camila levou a mão ao peito. Ela sabia que o pai ajudava. Mas ver tudo ali, em números, datas, valores, foi como levar um choque de realidade. Pai, tudo isso, murmurou. Tudo, minha filha. Enquanto Deus me deu saúde, eu fui mandando. Era o jeito que eu tinha de te dar um teto. Rafael tentou se recompor. Mas eu ajudei com contas, eu pago outras coisas, Gilberto assentiu. Não duvido que ajude, Rafael. Mas o teto, a segurança de saber que ninguém ia bater na porta para mandar vocês saírem. Isso saiu do meu trabalho na roça. Das minhas mãos. Das cabeças de gado que eu vendi. Celso confirmou. É como ele está dizendo. Eu mesmo só falava com a Camila de vez em quando, no prédio, sobre coisas simples. Na parte de contrato e pagamento, sempre tratei com o senhor Gilberto. Nunca houve atraso. Nunca houve desculpa. Por isso mesmo, quando ele me contou o que passou naquele corredor, eu fiquei muito incomodado. As palavras corredor e o que passou fizeram Rafael sentir o rosto esquentar.
Agora, sentado ali, diante de papéis que não podia negar, a cena da sua própria arrogância começou a voltar, pedaço por pedaço. Seu Gilberto, começou, mas a voz não saiu como queria. Gilberto olhou para ele, sem raiva, mas com uma tristeza clara. Eu não vim aqui para brigar, Rafael. Eu não sou homem de briga. Vim porque percebi que, sem querer, meu dinheiro estava alimentando um orgulho que pisa na dignidade dos outros. Principalmente, na minha. Camila fechou os olhos. Uma lágrima escorreu devagar. Pai, eu devia ter te defendido mais. Eu travo quando vejo discussão. Fico com medo de piorar. Mas eu errei. Eu errei feio. Gilberto tocou de leve na mão dela. A gente conversa disso com calma. Depois, minha filha. O que eu preciso resolver hoje é outra coisa. Ele virou-se novamente para Celso. Seu Celso, o senhor me perguntou o que eu pretendia. Eu pensei bastante. E decidi o seguinte: eu não vou mais manter esse contrato do jeito que está. Rafael engoliu em seco. O que isso quer dizer, exatamente? Quer dizer que eu não vou mais sustentar alguém que me enxerga como um peso. Eu vou continuar cuidando da minha filha, se ela precisar, mas de outra forma. Então eu quero, ou que esse contrato passe para o nome de vocês, com o senhor assinando como responsável. Ou eu encerro esse contrato e vejo um lugar mais simples, só no nome da Camila, onde eu possa ajudar sem alimentar esse tipo de humilhação. As palavras caíram como pedras sobre a mesa. Camila arregalou os olhos. Pai, encerrar o contrato? Rafael se adiantou. Não, pera lá. A gente tem uma vida inteira montada ali. Não é assim que funciona. Eu não fui avisado de nada disso antes. Celso interrompeu, com voz serena, mas firme. Rafael, quem não foi avisado de nada, até pouco tempo atrás, foi o seu Gilberto. Ele não sabia que estava sendo tratado como um estranho justamente no lugar que o nome dele protege e o dinheiro dele mantém. Agora, ele sabe. E tem todo o direito de decidir. O silêncio voltou à sala. Gilberto respirou fundo. Eu não quero ver minha filha e meu neto sem teto. Então, para não fazer nada no calor da emoção, eu pensei numa coisa. Vamos dar um prazo. 1 mês. Nesse 1 mês, eu continuo pagando como sempre fiz. Mas, dentro desse prazo, vocês decidem. Ou assumem tudo no nome de vocês, com os custos que isso traz. Ou a gente já começa a procurar, com calma, um lugar mais simples, só no nome da Camila. Sem fachada. Sem fantasia. Rafael sentiu, talvez pela primeira vez na vida, o peso real da palavra responsabilidade. E se eu quiser continuar do jeito que está? Arriscou. Gilberto olhou nos olhos. Aí não dá mais, Rafael. Porque do jeito que está, o teto é meu, o nome é meu, o esforço é meu. Mas a vergonha é só minha. E isso eu não aceito mais. Camila passou a mão no rosto, emocionada. De repente, viu o pai não só como o homem simples da roça, mas como alguém que estava, pela primeira vez, se colocando no próprio lugar de respeito. Celso fechou o contrato, com cuidado. Então estamos combinados. Eu vou preparar os papéis, deixar tudo pronto para as 2 possibilidades. E vamos aguardar a decisão de vocês. Rafael olhou para Camila, procurando apoio. Mas ela, desta vez, não desviou o olhar. 1 mês, Rafael, disse, calma. E nesse mês, nós vamos ter muita coisa para conversar. Ao sair da reunião, Rafael ainda tentava manter a postura, mas sabia que algo tinha desmoronado. O que ele não imaginava é que, antes mesmo do fim daquele prazo, a verdade sobre quem realmente sustentava o apartamento se espalharia pelo prédio inteiro, fazendo com que a maior humilhação de Gilberto se transformasse na maior vergonha da vida dele. Os dias que se seguiram foram de silêncio pesado dentro do apartamento. Rafael chegava do trabalho mais calado, evitava tocar no assunto. Camila, por outro lado, sentia que cada móvel da casa carregava uma pergunta. De quem é, de verdade, esse teto? Pedro, o filho pequeno, corria pela sala, sem entender nada da tensão. De vez em quando, perguntava. Mamãe, o vovô vem aqui um dia? Camila engolia em seco. Vem sim, filho. Mas do jeito certo. Certa tarde, Celso precisou ir pessoalmente ao prédio para falar com o síndico sobre uma manutenção necessária. Aproveitou para deixar na portaria alguns documentos que Rafael e Camila precisariam assinar, caso escolhessem assumir o contrato. Gilberto, avisado por ele, decidiu acompanhar. Não por gosto, mas por dever.
Queria ver, com os próprios olhos, como seria andar novamente naquele corredor, agora sabendo o lugar que seus papéis ocupavam naquela história. Quando chegaram, o porteiro os reconheceu de vista, mas não sabia quem era Gilberto. Boa tarde. Vamos ao terceiro andar, apartamento da Camila, disse Celso, simples. Subiram os dois no elevador. Gilberto sentia o coração acelerar, lembrando-se do dia em que desceu ali, chorando sozinho. Ao abrirem a porta do elevador no terceiro andar, encontraram Lourdes tirando o lixo da porta. Ela olhou, estranhou, depois sorriu ao ver o rosto conhecido. Seu Gilberto. O senhor voltou. Ele tirou o chapéu, educado. Boa tarde, Dona Lourdes. Celso cumprimentou. A senhora é vizinha da Camila, não é? Sou. Sim. Eu estava aqui naquele dia. Ela falou com cuidado, olhando para Gilberto. Fiquei com aquilo no coração até hoje. Gilberto sorriu de leve. A vida se encarrega de colocar as coisas no lugar, Dona Lourdes. Enquanto conversavam, a porta do apartamento se abriu. Camila apareceu, surpresa ao ver o pai e Celso juntos ali. Pai, seu Celso. Rafael veio logo atrás, com o rosto tenso. O senhor de novo aqui? Escapou, antes que pudesse pensar melhor. Celso respirou fundo. Rafael, precisamos só deixar estes papéis para vocês analisarem. E, como seu Gilberto é o titular atual do contrato, achei justo que ele estivesse presente. Lourdes ouviu a palavra titular. Franziu a testa. Titular? Do apartamento? Rafael tentou cortar o assunto. Isso é conversa técnica, Dona Lourdes, coisa de contrato, nada demais. Mas Celso já tinha decidido que, desta vez, as coisas seriam ditas às claras. Não é bem nada demais, Rafael. Este senhor aqui, apontou para Gilberto, é, no papel e na prática, o inquilino responsável pelo apartamento onde vocês moram. O contrato está no nome dele. E é o dinheiro dele que vem quitando, mês a mês, o aluguel que mantém esse teto. Lourdes arregalou os olhos. Quer dizer que, o senhor, apontou para Gilberto, com respeito, é quem sempre pagou o aluguel daqui. Gilberto, humilde, apenas confirmou com a cabeça. Enquanto pude, paguei, sim, senhora. Alguns outros vizinhos, ouvindo vozes no corredor, começaram a abrir as portas, como acontecerá no dia da humilhação. Só que, desta vez, a cena era outra. Camila sentiu o rosto corar. Ela sabia, agora, que aquela verdade precisava aparecer. Era como se fosse uma forma de devolver ao pai um pouco da dignidade que ele tinha perdido ali. É isso mesmo, Dona Lourdes, disse ela, respirando fundo. Quem manteve essa casa em pé, desde o começo, foi o meu pai. Rafael tentou dar um passo à frente, para retomar o controle da situação. Gente, não é bem assim. Eu sempre trabalhei, sempre ajudei. Lourdes, que tinha o coração simples e o senso de justiça muito vivo, falou sem exageros, mas com firmeza. Ajudar é uma coisa, rapaz. Agora, tratar como tratou aquele dia, falando que ele parecia qualquer um, que não era gente desse tipo de prédio, sabendo agora que é ele quem paga, isso não tem explicação fácil, não. As memórias começaram a voltar na cabeça dos vizinhos. Alguns lembraram claramente de ter ouvido frases como gente assim e qualquer um tum-tum-tum pelo corredor. Um senhor do fundo do corredor, que raramente aparecia, murmurou. Então o qualquer um era o dono do contrato. Rafael ficou vermelho. Eu exagerei nas palavras, tá bom? Mas foi no calor do momento, preocupado com a imagem do prédio, com o síndico, com essas coisas. Celso balançou a cabeça. Imagem nenhuma fica de pé quando se constrói em cima de desrespeito, Rafael. E a verdade é que, se alguém aqui estava fora de lugar naquele dia, não era o seu Gilberto. Era você, que falava alto esquecendo de quem vinha o teto sobre a sua cabeça. Gilberto permaneceu de pé, calado, sem se aproveitar da situação para se engrandecer. Camila sentiu uma coragem nova nascer dentro dela. Pai, entra um pouco, pediu, abrindo mais a porta. Desta vez, quem tem que se explicar somos nós. Lourdes sorriu, emocionada. Entra sim, seu Gilberto. Dessa vez, o corredor está vendo a verdade. Rafael hesitou. De repente, sentiu que negar a entrada daquele homem seria insistir numa postura que já não se sustentava diante de ninguém ali. Abaixou os olhos. Pode entrar, por favor, disse, quase num sussurro. Gilberto entrou, deu alguns passos devagar pela sala onde,
semanas antes, não tinha conseguido ficar nem alguns minutos. Olhou em volta, viu os móveis bem cuidados, as fotos de casamento, o brinquedo de Pedro jogado num canto. Pedro, ouvindo a voz diferente, veio correndo da cozinha. Vovô! Se atirou nos braços dele com alegria genuína, sem saber nada de contratos, orgulhos ou humilhações. Para ele, vovô era apenas vovô. Gilberto o abraçou forte. Oi, meu neto. Do lado de fora, o corredor ainda estava cheio de gente curiosa, mas agora os comentários eram outros. Quem diria? Murmurou uma moradora. A gente não sabe de nada da vida dos outros mesmo. Deus tarda, mas não falha, comentou outra, em voz baixa. Dentro da sala, Celso colocou os papéis sobre a mesa de centro. Estes são os documentos para vocês lerem com calma. Aqui está a proposta para passar tudo para o nome de vocês, se quiserem assumir o contrato, e aqui a opção de encerramento. Como combinamos, há um prazo. Mas, vendo o quadro geral, acho que a decisão não é só financeira, não é? Rafael respirou fundo. Eu preciso pensar, murmurou. Camila observou. Pela primeira vez, viu o marido sem respostas prontas, sem a confiança exagerada de antes. E percebeu que o que estava em jogo ali não era só onde morariam, mas quem cada um era de verdade. Naquela mesma noite, depois que o corredor esvaziou e Celso foi embora, Camila sentou à mesa da cozinha com o pai. Ali, longe de contratos e vizinhos, ela abriu o coração como há muito tempo não fazia, e uma escolha começou a se formar dentro dela. Permanecer calada ao lado de um marido orgulhoso, ou recomeçar a vida com a verdade e o respeito em primeiro lugar. A casa estava mais silenciosa do que nunca. Pedro já tinha dormido. Rafael se fechará no quarto, dizendo que estava cansado e precisava pensar. Na cozinha, só se ouvia o leve som do vento batendo na janela. Camila colocou uma chaleira no fogo. Pai, o senhor aceita um café? Perguntou, tentando quebrar o gelo. Aceito, minha filha. Café da sua mão sempre foi bom, respondeu Gilberto, com um sorriso discreto. Ela ajeitou 2 xícaras na mesa, colocou açúcar num potinho, como fazia antigamente no sítio. Por um instante, quase pôde ouvir o barulho dos grilos do interior, em vez do som distante do trânsito. Sentaram-se um de frente para o outro. Camila abaixou os olhos. Pai, eu não sei nem por onde começar a pedir desculpa. Gilberto mexeu devagar o café, como se tivesse todo o tempo do mundo. Começa de onde o seu coração mandar, minha filha. Eu estou ouvindo. Ela respirou fundo. Eu sempre quis te proteger de preocupações. Quando casei, achei que era minha obrigação mostrar que eu dava conta. Quando o senhor começou a mandar dinheiro, eu agradecia, mas no meu coração eu ficava dividida. Tinha vergonha de depender, sabe? Vergonha diante do Rafael, vergonha diante de mim mesma. Gilberto ouviu, atento. E, para disfarçar essa vergonha, eu fui aceitando quando ele falava como se tudo viesse só do trabalho dele. Eu não concordava. Às vezes eu respondia, às vezes eu ficava quieta, com medo de briga. Os olhos dela se encheram de lágrimas. No dia em que o senhor veio aqui, eu congelei. Eu devia ter te puxado para dentro, fechado a porta, mandado ele baixar o tom. Mas eu fiquei com medo de confusão com o vizinho, de comentário, de ser apontada como uma mulher que não sabe controlar o marido. E, sem perceber, escolhi o silêncio. E o silêncio machucou o senhor mais do que qualquer palavra. A voz falhou. Gilberto respirou fundo, com calma. Eu não sou homem de guardar mágoa, Camila. Doeu, é verdade. Mas, mais do que doer, serviu para eu acordar também. Eu mesmo ajudei a criar esse quadro, mandando dinheiro em silêncio, escondendo de vocês o tamanho da ajuda. Achei que estava te poupando, mas acabei alimentando um orgulho torto. Ela enxugou os olhos. E agora? O que o senhor pensa de mim? Gilberto segurou a mão da filha sobre a mesa. Eu penso que você continua sendo a minha menina. Que erra, como qualquer pessoa, mas que tem um coração bom. O que vai mostrar quem você é de verdade não é o erro que cometeu. É o que vai fazer daqui para frente. Camila olhou para ele com gratidão. Eu tenho pensado muito, pai. O Rafael não é um homem ruim em tudo. Ele trabalha, é responsável em muitas coisas. Mas esse jeito de se achar melhor do que os outros, de ter vergonha do senhor, isso eu não consigo mais aceitar. Fez uma pausa. Eu tenho que escolher o tipo de vida que quero para o meu filho. Quero que o Pedro cresça vendo o avô como orgulho, não como motivo de vergonha escondida.
Quero que ele aprenda a respeitar quem trabalha na roça, quem trabalha na limpeza, quem trabalha onde for. Gilberto assentiu, devagar. E o que você pretende fazer? Ela respirou fundo. Primeiro, eu vou conversar com o Rafael. Sem grito, sem humilhação, mas com clareza. Vou dizer que não vou aceitar mais que ele fale do senhor daquele jeito. E que, em relação ao apartamento, ou ele assume tudo com responsabilidade e humildade. Ou eu prefiro um lugar menor, mais simples, mas onde o senhor possa entrar pela porta da frente sem ser questionado. Gilberto a observou. Você está preparada para as consequências, minha filha? Estou. Se ele não quiser mudar, se achar que é pedir demais. Eu junto minhas coisas, levo Pedro comigo e recomeço. Deus sabe que não vai ser fácil, mas pior do que isso é continuar vivendo de aparência, às custas do seu sacrifício. A voz dela, ao dizer isso, não tinha mais o tom inseguro de antes. Era a voz de alguém que tinha amadurecido à força. Gilberto sentiu um misto de dor e orgulho. Eu nunca quis ver você passar por aperto, Camila. Mas também nunca quis que você ficasse prisioneira de um casamento que te tira a paz. Se você decidir sair, não vai estar sozinha. Tem o sítio, tem meu teto, tem meu coração. Ela sorriu entre lágrimas. Eu sei, pai. Mas também não quero tomar uma decisão no meio da tempestade. Vou dar ao Rafael a chance de se mostrar quem ele é quando a verdade está toda na mesa. Gilberto assentiu. Está certo. Todo mundo merece uma chance de se arrepender de verdade. Mas lembre, arrependimento não é fala bonita. É mudança de atitude. Camila ficou em silêncio, pensando. Depois de um tempo, ela perguntou. O senhor me perdoa? Gilberto apertou a mão dela com mais força. Eu já te perdoei desde o dia em que desci naquele elevador chorando. Ali mesmo eu pedi a Deus que não endurecesse meu coração contra você. Eu só precisava também me perdoar, por ter permitido chegar a esse ponto. Os dois ficaram alguns instantes em silêncio, apenas segurando as mãos. Era como se aquele gesto simples recolocasse, pouco a pouco, cada pedaço quebrado da relação entre pai e filha. Quando levantaram da mesa, Camila tomou uma decisão. Amanhã, assim que o Rafael voltar do trabalho, eu vou falar com ele. Não vou mais empurrar esse assunto para debaixo do tapete. Gilberto colocou o chapéu. Eu vou voltar para o sítio cedo. O gado não sabe desses dramas. Precisa de água e capim do mesmo jeito. Ela riu, pela primeira vez em dias. Pai, posso te pedir uma coisa? Pode. Da próxima vez que o senhor vier aqui, venha do jeito que sempre veio. De bota, chapéu, sacola da roça. Porque eu quero que meu filho cresça sabendo de onde veio tudo isso. Os olhos de Gilberto brilharam. Combinado, minha filha. Da próxima vez que eu vier, vai ser recebido como um pai deve ser. Na noite seguinte, quando Rafael chegou em casa esperando jantar, sofá e silêncio, encontrou Camila sentada à mesa, com os documentos de Celso abertos e uma firmeza nova no olhar. Ele ainda não sabia, mas aquela conversa mudaria o rumo do casamento, do apartamento e da própria imagem que tinha de si mesmo. O relógio da parede marcava quase 8 da noite quando Rafael girou a chave na porta. Entrou carregando a pasta do trabalho, afrouxando a gola da camisa. Camila, cheguei, anunciou, esperando ouvir o barulho de panelas, o corre-corre de Pedro. Em vez disso, encontrou a casa em silêncio. Pedro já estava de pijama, brincando no quarto. E Camila, sentada à mesa da sala, com os documentos de Celso cuidadosamente alinhados à sua frente. Rafael franziu a testa. Algum problema? Ela indicou a cadeira à sua frente. Senta, por favor. A gente precisa conversar. De verdade, desta vez. Ele largou a pasta num canto e se sentou, desconfiado. Isso não é bom sinal. Camila respirou fundo. Eu passei o dia inteiro pensando, Rafael. Pensando no meu pai, no nosso filho, no jeito como a gente está vivendo. Ele tentou cortar o clima. Olha, se for por causa daquele teatro do corredor hoje, eu já falei que não queria que o assunto fosse exposto assim. O proprietário não tinha o direito de... Tinha, sim, interrompeu ela, com firmeza serena. Ele tinha o direito de falar, porque cansou de ver meu pai carregar essa situação escondido. E o meu pai tinha o direito de se colocar no lugar dele. Rafael se recostou na cadeira. Então é isso? Você está do lado dele agora? Contra mim? Isso não é lado, Rafael. Isso é justiça. Eu não posso mais fingir que não vi o que vi, que não ouvi o que ouvi. Ela apontou para os papéis.
Aqui está o nome de quem sempre arcou com o aluguel. Aqui estão os valores, datas, tudo. Não é mais opinião. É fato. Ele passou a mão no rosto. E eu nunca disse que ele não ajudava. Eu falei que... Camila o cortou, mas sem elevar a voz. Você falou. Sim. Falou no corredor cheio que aqui não é lugar para qualquer tipo de gente. Falou que a presença dele fica feio para a gente. Falou como se ele fosse um incômodo, não um pai que cruzou a cidade com sacola na mão para ver a filha e o neto. Rafael mordeu os lábios. Eu estava nervoso. Eu me senti pressionado. O síndico vive pegando no pé, os vizinhos reparam em tudo. E você achou mais fácil jogar a vergonha nas costas do meu pai do que enfrentar o olhar dos outros, completou Camila. Agora os mesmos vizinhos sabem de onde vem o dinheiro. E viram quem realmente tinha motivo para baixar a cabeça. Ele ficou calado por alguns instantes. Camila continuou. Rafael, eu não estou aqui para te humilhar. Estou aqui para dizer o que eu decidi para minha vida. Eu não vou mais morar num lugar onde o meu pai não pode entrar pela porta da frente com liberdade. E não vou criar o Pedro vendo o avô ser tratado como peso. Rafael a encarou, surpreso com a firmeza. O que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte. Sobre o contrato, você tem duas escolhas. Ou você assume tudo, de verdade, no seu nome. Assume o aluguel, o compromisso, a responsabilidade. E junto com isso, muda sua postura com o meu pai. Não é discurso bonito. É respeito no dia a dia. Ou, se isso for demais para você, eu prefiro encerrar esse contrato e ir para um lugar menor, mais simples, com a ajuda dele. Mas sem essa fachada de que vivemos só do seu esforço. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Você está disposta a abrir mão de tudo isso, por causa de orgulho? Não é por orgulho, Rafael. É por dignidade. Orgulho é o que te fez falar daquele jeito com ele. Dignidade é o que eu estou tentando recuperar para nossa família. Rafael ficou calado por um bom tempo. Passou os olhos pelos documentos, viu o próprio nome em nenhum deles como responsável. Viu o nome de Gilberto repetido em cada página. Por fim, falou em voz mais baixa do que o normal. Eu nunca tinha parado para pensar que ele fazia tanto. Eu imaginava que ajudava com uma parte. Eu preferi não saber detalhes. Preferiu, sim, respondeu Camila. Porque saber significaria admitir que muito do que você exibia como mérito seu vinha, na verdade, do esforço de um homem da roça. Ele abaixou a cabeça. Eu fui injusto. Camila respirou fundo. Eu não quero ouvir só isso, Rafael. Quero entender o que você vai fazer daqui para frente. Ele ficou em silêncio mais alguns instantes, como se lutasse consigo mesmo. Eu posso tentar assumir o contrato, disse, com voz hesitante. Mas não sei se dou conta sozinho desse valor todo. Não precisa ser sozinho, respondeu Camila. Eu trabalho. Eu sempre trabalhei. Posso contribuir mais, cortar gastos. O problema nunca foi dividir responsabilidade comigo. O problema era você negar a parte que cabia ao meu pai. Rafael fechou os olhos por um momento. E quanto a ele? Quanto a ele, disse Camila, com clareza, eu quero que você peça desculpas. Não é por formalidade. É porque, se você não reconhecer o erro, isso vai continuar entre nós como uma ferida aberta. E eu não vou conseguir seguir em paz. Ele respirou fundo, como quem engole um remédio amargo. Você quer que eu peça desculpas? Na frente de quem? Na frente dele. Se for na frente de mais alguém ou não, pouco importa. Mas eu queria, se fosse possível, que pelo menos a dona Lourdes estivesse presente. Ela viu a humilhação. Seria justo que visse também o acerto. Rafael recostou na cadeira, passou as mãos no rosto, demorou a falar. Quando finalmente abriu a boca, a voz já não tinha aquele tom seguro e superior de antes. Eu nunca imaginei que um dia fosse precisar fazer isso. Mas, se é o preço para tentar salvar o que a gente construiu, e, principalmente, se é o certo, eu vou fazer. Camila não comemorou, não sorriu. Apenas assentiu. Não é preço, Rafael. É consequência. E oportunidade. Ele suspirou. Quando? No fim de semana. Meu pai vem à cidade para assinar o que for preciso com o seu Celso. Vai ser a chance. Rafael olhou mais uma vez para os papéis. E quanto ao apartamento? Você prefere assumir ou encerrar? Camila pensou por alguns segundos. Vamos fazer assim.
Você conversa com o seu Celso, vê o que realmente é possível assumir. Se der para a gente ficar, com o contrato no seu nome e no meu, e com meu pai livre para entrar aqui quando quiser. Ficamos. Se não der, eu não vou chorar por um endereço. A gente muda. O que importa é a forma como vamos viver, não o andar do prédio. Ele assentiu, devagar. Naquela noite, Rafael demorou para pegar no sono. As palavras de Camila ecoavam em sua mente. Pela primeira vez, ele se viu como realmente era, um homem trabalhador, sim, mas também alguém que tinha se apoiado no esforço silencioso de outro para parecer maior do que era. Quando o fim de semana chegou, Gilberto voltou à cidade, mais uma vez de chapéu e bota, mas com o coração em outro lugar. Desta vez, não veio em silêncio nem com sacola de presente. Veio para, diante de quem o humilhou, ouvir as palavras que nunca imaginou escutar, e tomar a decisão final sobre o futuro daquele teto. O sábado amanheceu com o céu meio nublado. Gilberto saiu cedo do sítio, como sempre fazia, mas, em vez de seguir para o pasto, vestiu a melhor camisa, ajeitou o chapéu e pegou a pasta de documentos. Reinaldo o acompanhou até a estrada. Vai dar tudo certo, Gilberto, disse o amigo. De um jeito ou de outro, a verdade já apareceu. O que vier agora é só consequência. Gilberto sorriu. O importante é que minha filha abriu os olhos. O resto, a gente ajeita. A viagem foi menos pesada daquela vez. Ele ainda sentia um aperto no peito, mas já não era de vergonha. Era de expectativa. Ao chegar à cidade, encontrou-se com Celso primeiro, para acertar os detalhes. Na pequena sala de escritório, o proprietário explicou. Rafael me procurou por telefone. Disse que quer assumir o contrato, sim, mas que talvez não consiga pagar todo o valor atual. Propôs uma renegociação, com prazo maior, em troca de assumir todas as responsabilidades. Gilberto ouviu, pensativo. E o senhor, o que acha? Eu penso o seguinte, seu Gilberto, o senhor sempre foi um inquilino exemplar. Se quiser manter o contrato no seu nome e só ajustar o valor, eu aceito. Se quiser transferir para eles, com ou sem reajuste, a decisão é sua. O que eu não acho justo é o senhor continuar pagando sozinho, depois de tudo que soube. Gilberto ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não quero mais estar preso a esse contrato. Não, seu Celso. Quero cuidar da minha terra, da minha paz. Mas também não quero virar as costas para minha filha. Então pensei em uma solução. Transferimos o contrato para o nome da Camila, com Rafael como responsável solidário. Eu ainda posso ajudar, se for preciso, mas não quero mais ser o pilar escondido. Quero que eles caminhem com as próprias pernas. Celso sorriu. Me parece uma boa saída. Equilibrada. Só tem uma condição, completou Gilberto. Antes de assinar qualquer coisa, eu quero olhar nos olhos do Rafael. Não para cobrar, mas para ouvir o que ele tem a dizer. Então vamos lá, disse Celso. Eles já devem estar em casa esperando. Os dois foram juntos até o prédio. Na portaria, Lourdes, que parecia ter um pressentimento, estava conversando com o porteiro. Quando viu Gilberto, abriu um sorriso. Seu Gilberto, o senhor voltou. Voltei, Dona Lourdes. Dessa vez, com assunto marcado. Ela riu. Pois saiba que tem mais gente aqui torcendo pelo senhor do que imagina. Subiram. Ao chegarem ao terceiro andar, encontraram a porta do apartamento já aberta. Camila esperava, nervosa, mas decidida. Rafael, ao lado dela, parecia menor do que costumava. Pedro veio correndo. Vovô. Gilberto pegou no colo, abraçou forte, sentiu naquele abraço uma razão a mais para manter a calma. Entraram todos na sala. Lourdes, discretamente, ficou à porta, sem querer invadir, mas pronta, caso fosse chamada. Gilberto se sentou. Rafael ficou em pé por alguns instantes, como se as pernas estivessem pesadas demais para obedecer. Por fim, falou. Seu Gilberto, eu queria dizer uma coisa antes de qualquer documento. Gilberto assentiu. Estou ouvindo. Rafael respirou fundo, o rosto sério. Eu errei. Errei feio. Falei do senhor como se fosse um intruso, quando, na verdade, era o senhor quem sustentava este teto. Tive vergonha da sua bota, do seu chapéu, da sua sacola. Quando, na verdade, eu devia ter vergonha era do meu jeito de pensar. As palavras saíam com esforço, mas eram verdadeiras. Eu deixei o orgulho falar mais alto. Esqueci que quem ama Camila desde antes de mim é o senhor.
Esqueci que, se hoje eu tenho uma casa decente para dizer que ofereço à minha família, foi porque alguém lá na roça vendeu parte do que tinha em silêncio. Rafael engoliu em seco. Eu não sei se o senhor consegue me perdoar, mas eu precisava pedir desculpa. Ao senhor, a Camila, ao meu filho, que quase cresceu vendo o avô como alguém menor. Lourdes, ouvindo da porta, enxugou discretamente uma lágrima. Camila observava o pai, esperando sua reação. Gilberto permaneceu calado por alguns segundos, deixando que aquelas palavras encontrassem lugar no coração. Depois, falou. Rafael, eu já vivi mais anos do que você. Já vi muita coisa. Gente simples com o coração grande. Gente estudada com o coração pequeno. E também já vi gente que errou, mas teve coragem de reconhecer. Olhou firme para ele. Eu não vou apagar o que aconteceu naquele corredor. Ele faz parte da nossa história agora. Mas eu escuto suas palavras hoje e vejo que, pelo menos, você não está tentando fingir que nada aconteceu. Isso já é um começo. Fez uma pausa. Te perdoar, eu perdoo. Porque não quero carregar peso no coração. Mas esquecer, não depende só de mim. Depende de como você vai agir daqui para frente. Rafael assentiu, com os olhos marejados. Eu entendo. Gilberto então voltou-se para Camila. E você, minha filha, já decidiu o que quer? Ela respirou fundo. Quero o que a gente combinou, pai. Quero que o contrato fique no meu nome e no do Rafael. Quero que a responsabilidade seja nossa, de verdade. Se o valor for pesado demais, a gente vai se ajustar, cortar gastos, se for preciso até mudar, no tempo certo. Mas não quero mais que o senhor seja a base escondida disso tudo. Olhou para Rafael. E quero que, daqui para frente, a casa onde eu morar seja um lugar onde meu pai possa entrar sem ser medido pela roupa que usa. Rafael concordou. Sincero. Eu prometo que nunca mais vou falar com o senhor daquele jeito, disse, voltando-se a Gilberto. E, se algum dia eu escorregar, pode me lembrar deste dia. Celso tirou os papéis da pasta. Então, vamos oficializar o que o coração de vocês já decidiu. As assinaturas foram feitas. O contrato, agora, trazia os nomes de Camila e Rafael como responsáveis. Gilberto continuaria como uma espécie de fiador moral, pronto para ajudar se a filha precisasse, mas sem mais carregar sozinho o peso de um teto que o envergonhara. Quando tudo terminou, Lourdes se aproximou, acanhada. Desculpem eu me meter, mas eu só queria dizer uma coisa, falou, com voz doce. Eu vi a humilhação daquele dia, e agora eu vi esse acerto. Dá gosto ver quando as pessoas escolhem o respeito, em vez do orgulho. Virou-se para Gilberto. Seu Gilberto, o senhor sempre vai ser bem-vindo aqui. Na minha casa, pelo menos, a porta está aberta. Ele sorriu, emocionado. Muito obrigado, Dona Lourdes. Camila então olhou ao redor da sala. De repente, viu o apartamento com outros olhos. Percebeu que, com ou sem aquele endereço específico, o mais importante estava de pé. O respeito pelo pai, a responsabilidade assumida pelo marido, a própria postura diante da vida. Mais tarde, quando Gilberto já se preparava para ir embora, Pedro veio correndo, segurando um desenho. Vovô, fiz uma casa. Ele mostrou um rabisco simples, um quadrado, um telhado, 3 bonecos de mãos dadas. Quem são esses? Perguntou Gilberto. É o papai, a mamãe e o vovô. Todo mundo junto na casa, respondeu o menino, com naturalidade. Gilberto sentiu os olhos encherem d'água. Está muito bonito, meu neto. Ao descer o elevador, sozinho por um instante, ele lembrou de outra descida, aquela em que, semanas antes, chorou escondido, com a sacola de presentes nas mãos. Agora, a sensação era diferente. Não era euforia, nem vingança. Era paz. Na calçada, antes de se despedir, Camila o abraçou forte. Pai, obrigada por não ter desistido de mim. Por ter vindo aqui de novo. Se o senhor tivesse virado as costas, eu ia carregar essa culpa pelo resto da vida. Ele alisou o cabelo dela, como fazia quando ela era pequena. Mãe e pai não desistem de filho, minha filha. Só recuam um passo, às vezes, para ensinar de outro jeito. Rafael se aproximou, ainda um pouco envergonhado, mas sincero. Seu Gilberto, eu sei que não vou consertar tudo em um dia. Mas, se o senhor deixar, quero que, daqui para frente, o senhor seja parte da nossa vida sem escondido. Quero que o Pedro tenha orgulho de dizer que o avô é criador de gado. Gilberto sorriu. O tempo vai dizer,
Rafael. Mas eu agradeço suas palavras. Voltando ao sítio naquele fim de tarde, ele sentiu que cada árvore na beira da estrada parecia mais verde. O barulho do gado, ao longe, soou diferente, mais leve. Nas semanas seguintes, a vida foi se encaixando aos poucos. Rafael e Camila fizeram alguns ajustes nas contas. Cortaram alguns supérfluos, reorganizaram despesas. Algumas vezes, aceitaram, com gratidão e sem vergonha, a ajuda do pai, mas agora de forma aberta, reconhecida. Gilberto, por sua vez, passou a visitar a filha com mais frequência. Chegava de bota, chapéu e sacola da roça. E, toda vez, era recebido com abraço, sorriso e a mesa posta. Lourdes, quando via no corredor, fazia questão de cumprimentar alto. Olha o verdadeiro dono desse teto passando aí. Todos riam, inclusive Rafael, que já não se encolhia diante da brincadeira. Aprenderá a diferença entre ser dono de fachada e ser homem de verdade. O tempo passou um pouco mais. Num fim de tarde, já quase anoitecendo, Camila, Rafael e Pedro foram visitar o sítio. A varanda, simples como sempre, parecia acolher ainda mais gente. Sentados à mesa, com café e bolo, Gilberto olhava a cena com o coração cheio. Pedro corria atrás das galinhas, rindo. Rafael conversava com Reinaldo sobre preços, surpreso com quanto havia de trabalho por trás de cada litro de leite, de cada quilo de carne. Camila encostou a cabeça no ombro do pai. Sabe, pai, durante muito tempo eu achei que dignidade estava na altura do prédio, no CEP, na fachada. Hoje eu vejo que a verdadeira dignidade está na forma como a gente trata quem ajudou a gente chegar até aqui. Ele sorriu, olhando o horizonte. Aparência engana, minha filha. Mas a gratidão, essa não mente. Mais cedo ou mais tarde, ela aparece, ou a falta dela cobra o seu preço. Ela ficou ali, em silêncio, absorvendo cada palavra. Naquele dia, ninguém falou de contratos, valores ou prazos. Falaram de lembranças, de planos, de ensinamentos para Pedro. E, sem perceber, todos ali gravaram, no fundo do coração, uma lição que o tempo não apaga. Humilhar alguém pela aparência pode até parecer, por um instante, sinal de força. Mas quando a verdade vem à tona, a força se revela fraqueza, e a aparência se desmancha. Já o respeito e a gratidão, esses constroem algo que dinheiro nenhum compra, paz de espírito e laços que resistem às maiores tempestades. Gilberto, o criador de gado humilhado na casa da própria filha, viu a vida dar uma volta completa. Aquele que foi expulso como se fosse qualquer um acabou sendo reconhecido como verdadeiro sustentáculo do lar. E, mais do que isso, ensinou, com seu silêncio e sua postura, que a maior riqueza de um pai não está na conta bancária, mas na coragem de se fazer respeitar sem perder a ternura. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe o seu like para ajudar a divulgar o canal. Escreva nos comentários se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui e de que cidade ou região você está assistindo. E se inscreva para não perder as próximas histórias.